Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa tarde, boa noite, bom dia para toda a nossa audiência. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, Baiuni Cesumar, ao infinito e além. A edição é a 814. Muito legal estar com vocês aqui ao vivo pela nossa página do Facebook, mas também por toda a plataforma, como temos dito. Com o apoio de Unicesumar, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, estamos começando junto com outros apoiadores a edição especialíssima do Teoria de Tudo. Lembrando que estamos também, divulgando que a cultura, a importância da cultura na nossa cidade também, e está acontecendo o Letrópole, promovido pela Fundação Marco Polo. Conversamos na terça-feira com uma das participantes, foi muito legal, um papo sobre musicoterapia. E hoje o papo é cultura, papo reto. Riane Leão é poeta best-seller e educadora cuiabana que vive em São Paulo. É autora dos livros Tudo Nela Brilha e Queima, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar e Ninguém Pode Parar uma Mulher Ventania. Publica seus escritos no Instagram há mais de 10 anos, com mais de 600 mil leitores. Riane é mulher vento e acredita na escrita que identifica, aproxima e movimenta. Ela vai fazer uma oficina também aqui no Letrópole, em Caxias do Sul, por isso está na cidade. Eu vou trazer ela para a tela aqui, online, para que a gente bata um papo, está no hotel, Que legal conversar contigo, Riane, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu agradeço o convite, e vamos trocar. Legal. Conta você mais, que essa troca será desproporcional, porque eu quero ver você, e, portanto, será proporcional a essa tua expertise toda, com best-seller, com os livros, mais de 40 mil exemplares vendidos, também com arte popular. Lendo um pouco aqui do teu release, que o Ronaldo nos enviou, percebemos, como é legal a tua história, e como tu chegou até aqui. Conta um pouco, por favor, aos nossos internautas, por favor, Riane. Claro. Bom, eu já trabalho com literatura há 20 anos, que eu publico no Instagram. Eu comecei como artista de rua, então divulgava meus poemas pelas ruas de São Paulo. Foi aí que eu consegui um grande público, as pessoas me conheceram na rua. Durante 5 anos eu colei poesia na rua, e aí isso foi abrindo caminhos para mim, para que eu pudesse publicar meu primeiro livro, meu segundo livro, meu terceiro livro, que são publicados pela editora Planeta. Acho que se tornar best-seller foi principalmente por conta, assim, da minha história, do meu território, do meu corpo no mundo, mas também por conta da identificação. As pessoas se identificam muito com o meu trabalho, e eu acho que, como diz Audre Lorde, o papel do poeta é convidar as pessoas a se investigarem também. A identificação com os teus títulos pode-se prever um pouco, mas qual é? Identifica também para nós, especifica um pouco quais são os principais pontos que o teu público se identifica na tua arte, por gentileza, Rena. Eu acho que eu falo muito sobre coragem, eu falo muito sobre recomeço. Eu vou falar de dor também, mas eu vou transformar essa dor em outra coisa. E aí eu vou dividindo a minha história em todos os seus processos, né? Mais solares ou mais abissais, desde o abismo até o céu florido, para que as pessoas possam se identificar. E eu acho que o que eu faço muito é convocar as pessoas para contarem suas histórias também. Então, essa identificação, ela parte dessas temáticas, ela parte da minha voz, né, que não se calou e continuou contando sua história. E hoje em dia eu faço esse convite, esse convocar para que as pessoas contem suas histórias em primeira pessoa. Você é autobiográfica, né? Sim, escrevo autobiografia, que eu acho que vem com um pouquinho de ficção sempre, mas eu escrevo autobiografia, sim. E essa luta que as pessoas se identificam, tu estiveste como arte de rua por escolha ou por economia há tempo atrás?
Eu acho que eu comecei na arte de rua, quando eu mudei para São Paulo, eu me identifiquei muito com a arte de rua e eu quis fazer parte disso. E aí era uma coisa acessível de se fazer, né? Colar lambe-lambe era acessível, então era uma arte barata para que eu pudesse espalhar o que eu escrevia e eventualmente eu comecei a ter muitas pessoas me seguindo, né? Primeiro no Facebook, depois no Instagram e agora indo para o TikTok. Então, eu sou uma escritora que também trabalha como influenciadora digital e as pessoas conseguem ter esse contato próximo com o meu trabalho, desde a rua até agora, né? Que eu viajo, enfim, Legal. para muitos lugares espalhando a minha escrita. Que legal. O que significa ser mulher vento? Ser mulher vento significa ser livre e não buscar aceitação de ninguém, ser insubmissa. Sim. Eu estou colocando aqui na tela, né, alguns trechos do teu Instagram, né? Na tecnologia das trocas justas, só te dou de beber se você também matar a minha sede. Legal. Não é necessário explicar, mas é necessário pelo menos perguntar o que, que te inspira hoje, né, nessa trajetória toda. Hoje você é sucesso, mas a transformação interior, como é que é esse trabalho, essa ideia? Você pensou que isso aconteceria? Você planejou isso? As coisas foram acontecendo quando tu percebeu, você tinha, né, uma trupe de seguidores. Uhum. Eu acho que alcançar tanta gente, a gente nunca tem dimensão desse alcance gigantesco, né? Eu não achava que eu seria uma escritora best-seller, mas eu sempre soube que eu era uma escritora. Quando eu conheci outras autoras negras, outras autoras indígenas, afro-indígenas, e consegui me identificar de uma outra maneira, a minha escrita se expandiu também. Eu não imaginava essa dimensão tão grande, que desde pessoas mais novas até pessoas mais velhas, as pessoas se identificam mesmo, né? Elas estão ali comigo. Mas eu já sabia que isso fazia parte da minha trajetória, porque eu sempre fui muito ousada, eu sempre fui muito teimosa com os meus sonhos. E eu acho que a tendência de pessoas que são teimosas diante dos seus sonhos, insistentes diante dos seus sonhos, é que eles se amplifiquem mesmo. Tem muitas lutas envolvidas hoje no Brasil, principalmente, né? É bom que se tenha essa visão de que é possível romper parâmetros, paradoxos, fronteiras. Eu não sei se tu entra também na tua influência, na tua exposição, essa questão, tu falaste, né? Ser mulher, ser negra, mercado de trabalho e ser escritora. Você rompeu vários paradigmas, né? Sim, eu sou uma mulher negra, né? Me identifico como uma mulher negra de pele clara, e eu acho que esse mercado, esse espaço que a gente vai conquistando, porque na verdade mulheres negras já contam suas histórias há muitos anos, muito tempo, mas esse lugar que a gente vai conquistando, esse lugar que a Conceição Evaristo fala de escrever para reencantar o futuro, é um lugar onde a gente acredita que a poesia é a ferramenta, uma das ferramentas mais poderosas de reconstrução que existe. Então, sim, a gente vive num mundo duro, a gente vive num mundo com diversas questões que a gente ainda precisa enfrentar, alavancar e mudar completamente, drasticamente, mas a gente está fazendo isso contando a nossa história, e é o que eu disse, né? Chamando outras pessoas para se levantarem e contarem suas histórias também, porque eu acho que por muito tempo as pessoas contaram as nossas histórias de uma maneira muito distorcida, e hoje a gente pode contar essas histórias como elas realmente são. A gente vai perpassar, assim, a gente vai falar sobre racismo, sobre misoginia, mas a gente também vai falar sobre como a gente se reconstrói a partir disso e como é possível que a gente renasça, que a gente enfrente e que a gente possa alcançar o nosso bem viver de alguma maneira. Sim. Religiosidade também, tem um poeta, um poema seu aqui que está na tela, uma carta de Oxum para todas as suas filhas que são águas imparáveis. Tem religiosidade também. Eu me lembrei da Clara Nunes, né? Não sei se tu lembra dela. Sim, gosto muito dela. Eu sou uma mulher de candomblé, então ser de terreiro também está na minha escrita. A ancestralidade ela perpassa a minha escrita o tempo todo. Então, ser uma mulher de afroespiritualidade faz com que isso também esteja na minha escrita. Então, eu vou falar sobre essa espiritualidade de uma maneira a orientar. Talvez seja um poema orientação, um poema caminho, um poema estrada para a gente entender que não existe rua sem saída para as pessoas que são insistentes, né, nos seus sonhos e nas suas cabeças brilhantes.
É a Clara Nunes que deixou cedo esse plano, né? Mas ela pedia licença para a espiritualidade para gravar pontos, não é? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Lembra dessa, não? Claro, gosto muito das É, músicas dela e do trabalho dela. A gente tem esse costume de pedir licença onde a gente está pisando, porque os exato. ancestrais pisaram primeiro, né? Isso é legal. Tu escreves exclusivamente para o público feminino, tu achas ou não? Eu acho que proporcionalmente o meu público é majoritariamente feminino, mas hoje em dia isso se expandiu bastante. Eu tenho um público muito diverso. Como eu sou uma mulher escritora, isso tende mesmo a atingir essa identificação dessas mulheres, mas eu também atinjo um público bem diverso, bem grande. A pergunta que eu preciso te fazer é necessária numa sociedade onde não se vive só de espiritualidade, de amor, não é? Mas também de grana. Conseguiste Sim. te monetizar nesse trabalho? Consegues ter a valorização justa do que tu acha que oferece como contrapartida, não como ganância, mas como necessidade de sobrevivência mesmo, Riane? Sim, a gente tem que falar de dinheiro, a gente precisa É, disso para sobreviver, para existir com dignidade. Eu não diria que justo, não. Eu acho que eu estou construindo esse caminho, pavimentando esse caminho. Mas é isso, as pessoas não imaginam com tudo que a gente trabalha, né? E eventos como o Letrópolis são eventos que fortalecem a nossa voz e o nosso trabalho também na parte financeira, o que é muito importante. Então, eu sou professora, eu sou educadora, eu sou palestrante, eu sou arte educadora também, então eu faço muitas coisas, né? Eu sou oficineira, eu faço diversas coisas e dentro dessas diversas coisas eu vou trazendo aí esse resgate também dessa parte financeira. legal. E como será a tua participação no Letrópole, então? Então, eu vou fazer duas palestras amanhã, umas 8h30 da manhã e outras 2h30 da tarde, palestras que são para o público escolar, mas também a gente abriu, né, gratuitamente para as pessoas se inscreverem e estarem junto, para falar um pouco do meu trabalho, para também falar para esses adolescentes que é importante que eles contem suas histórias e para que através da minha história eles também possam se refletir, se ver e sentir que não estão sozinhos no mundo. Uhum. Essa vivência traduzida em responsabilidade e arte é muito bonita, é muito legal de se registrar. E o que tu diria para a gente concluir aqui, né, dentro desse papo? Eu sei que também que tu está chegando na cidade, tá em Caxias já, né? Sim, cheguei hoje. É, então tem que descansar um pouquinho, né? Refazer as energias, preparar o papo para amanhã. Tu moras em São Paulo. Sim, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, moro em São Paulo. Não estou acostumada com o frio. Nem com a Tô me ventania, a ventania sim, acostumando. né? Trouxe todos os meus casacos mais fortes para cá. Até que não tava, achei que estaria mais frio. Ó, tá bastante frio, mas eu achei que estaria mais. Mas eu já vim para cá, não É. lembro agora qual é o evento que eu fiz. Eu já vim para cá uma vez, no ano retrasado, se não me engano. É a segunda vez que eu tô aqui. E eu tô muito feliz. Eu acho que eu fico muito grata quando eu posso viajar com o meu trabalho, quando as pessoas veem que eu estou fazendo um trabalho de movimento. Eu sou uma escritora viva, uma escritora em movimento. Então é muito importante que hajam espaços onde as pessoas querem me ouvir e, mais do que me ouvir, também querem partilhar suas histórias. Que legal. Aqui nós costumamos dizer, em algumas brincadeiras, né, que Caxias do Sul tem duas estações, o inverno e a rodoviária, né? Quem conhece acaba É só percebendo o isso, frio né? mesmo, né? Pelo menos tem um solzinho aqui batendo. É para quem vem lá do norte, né? Por exemplo, no verão tá 25 graus aqui, é primavera, né? Hoje tá 11, né? Tá frio até para quem é nativo aqui da Sim. terra. Riane, o que tu diria, então, para concluir? Eu brinco aqui com meus amigos, não é? Quando a gente faz um bate-papo, nunca termina, né, com uma conclusão absoluta, uma conversa como essa, ampla, com tanta intensidade e, né, e identidade que você tem. E nem é moral, mas é como uma sugestão. Não se dá moral para ninguém, não se dá imposição cultural para ninguém. Uma dica só de caminho, né? Já que você vai falar também para outros públicos diferentes também. Qual será o teu desfecho amanhã? Antecipando um pouquinho como spoiler aqui, para a gente concluir, por favor. Eu acho que essas palestras, especialmente as palestras onde eu vou falar com os meus alunos, né, o público adolescente,
São palestras que eu vou falar de coragem, são palestras que eu vou falar sobre a minha trajetória, são palestras que eu vou falar sobre como, né, foi sair de Cuiabá, mudar para São Paulo, ser artista de rua, publicar os meus livros. São palestras onde eu vou contar que eu tenho 5 novos livros a caminho. Então, como isso foi se abrilhantando na minha trajetória e como a gente também pode amplificar as vozes de mulheres na literatura, de mulheres negras na literatura. Então, acho que vai ser bem legal. Falaste agora, só interrompi o momento final, por curiosidade, 5 novos livros a caminho, eles já estão escritos ou tu tem um processo criativo diversificado? Cada momento tu direciona para uma obra diferente? Como é que é essa parada aí para ti? Então, acho que a gente sempre organiza um livro, né? Ele é um projeto, depois ele às vezes sai do caminho, volta para outra coisa. Nesse momento eu estou escrevendo 2 deles, um deles para sair esse ano e outro no ano que vem, e o restante para eu continuar escrevendo no ano que vem, porque é uma coisa de cada vez também, senão eu me perco. Mas eu estou fazendo esses projetos, agora eu quero tentar talvez fazer um livro em formato de diário, quero fazer um livro com exercícios de escrita para convidar as pessoas a escreverem e talvez me arriscar num romance também. Olha que legal, muito bom, né? Parabéns. Obrigada. Eu, que sou um pouco imperativo aqui para escrever mais longamente, não consigo. A minha filha escreve também com mais organização, mas um romance exige, né, um pouco mais de persistência É, intelectual. É desafiador, né? totalmente. Eu ainda estou começando, mas é muito Aham, desafiador mesmo. que bom. Num contexto geral, otimisticamente falando, né, estamos indo, construindo lentamente um Brasil melhor, tu acha? Não. Sem falar de política, mas de sociedade Sim. como um todo. Eu acho que é isso, né? Eu sou uma mulher negra que se movimenta todos os dias, isso já é político. Eu sou professora e poeta, então eu tenho essa estranha mania de ter fé na vida mesmo, né? Citando aí essa música, porque eu preciso carregar isso para falar principalmente com o público jovem, de que é possível um mundo mais justo, de que é possível um mundo não tão destrutivo para a gente. Então, como professora e poeta, eu instigo bastante as pessoas a continuarem tendo essa estranha mania de ter fé na vida. Legal, Maria, Maria, é um dom, né? Sim. E continuar diante da injustiça também é um desafio muito grande. Você continuou e venceu. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu registro aqui na Cultural. E deixa o convite aí para o pessoal participar, então, com você no Letrópole nos próximos dias, na tua programação, por favor. Claro, eu agradeço o convite, agradeço as perguntas, o interesse no meu trabalho, a escuta. Então, amanhã vou estar no Letrópole e na biblioteca, né? E eu vou 8h30 da manhã e 2h30 da tarde, falando um pouco sobre o meu trabalho e sobre a coragem de erguer a nossa voz no mundo. Legal, lembrando que amanhã, para quem estiver vendo depois, é dia 22, sexta-feira, dia 5 de maio. Isso. Obrigado, querida. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa Tchau, tarde. tchau. Tchau. O Teoria de Tudo por aqui, né? Que papo legal que nós tivemos aqui, né? Com a Riane Leão. Você pode encontrar a programação do Eletrópole, né, nas redes sociais. Nós estamos apresentando o Teoria de Tudo. Vamos ao intervalo e depois nós temos um papo com a presidente do Cindy Lojas Caxias, a empresária Márcia Costa. Tá. Fique aí, nós já voltamos. Quase mordi a língua aqui. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você.
Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito boa tarde, bom dia e boa noite também para você que está na nossa pós-audiência. Estamos aqui na página de Sabe Caxias News e também, é claro, em toda a plataforma possível que você está também acompanhando, nos prestigiando. Sempre muito obrigado. No guarda-chuva de Sabe Caxias, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas nossas diversas páginas espalhadas aí pelos streamings e também, é claro, na nossa rádio online, sabecaxias.com.br, o nosso rádio portal. É um prazer sempre estar em sua companhia. E aqui a pauta é o desenvolvimento, né, econômico, social, comércio. Recentemente, a empresária Márcia Costa, da Drops de Menta, e líder não é, empresarial aqui da nossa cidade, do nosso estado como um todo, assumiu a presidência do Sindilojas Caxias. E ela está conosco para conversarmos sobre desafios, sobre mudanças, sobre aquilo que for, né, do foco desta gestão sindical muito importante, né, empresarial aqui da nossa cidade. Trago ela para a tela aqui. Márcia, bem-vinda, sempre é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui conversando com vocês, com essa tua audiência. Que legal, que bom. E você sempre, não é, assumindo desafios importantes, e muitas vezes, né, exigindo superação, porque a gente sabe que a economia no mundo todo, né, enfrenta uma série de problemas. Conta um pouco, então, desta ideia como presidente do Sindilojas, agora, né, já em ação, e como chegaste aí a assumir este desafio, por favor. Realmente é um desafio, né, assumir a presidência do Sindilojas, e não só por causa do momento desafiador, né, porque hoje o empresário ele tem que ter várias frentes, né, Miguel? Mas uma das frentes que a gente não pode esquecer é que o trabalho voluntário sempre traz benefícios para a gente como um todo. A integração com as pessoas, os relacionamentos, o aprendizado também ele é muito intenso. E, claro, a gente está vivendo numa situação difícil para o comércio, não vou dizer que não, né? A gente está numa situação muito desafiadora, com todos os entrantes que estão tendo, a concorrência desleal com sites chineses, a escassez de mão de obra para trabalhar em comércio. Mas, assim, o que não muda é que a gente ainda é uma mola propulsora da nossa comunidade. O comércio hoje tem um fator muito importante, que
que é realmente desenvolver, e agora com a nova reforma tributária, ele tem um papel mais importante ainda para deixar a nossa cidade mais viva, uma cidade melhor de se trabalhar, melhor de se viver, porque o comércio local e legal vai ser aquele que vai deixar o dinheiro na nossa cidade, vai fomentar os nossos negócios, para que as pessoas tenham dinheiro para a indústria, para o serviço. Então, o trabalho desses próximos 4 anos no comércio de Caxias do Sul vai ser fundamental para a gente ter uma região mais próspera, e por isso que eu sinto essa responsabilidade, digamos assim, em tentar fazer o trabalho, fazer o trabalho melhor possível para que a gente possa desenvolver, para que realmente esse trabalho voluntário sendo feito por mim, não só por mim, pelos outros diretores que estão trabalhando voluntariamente também no Cindy Lojas, que o nosso trabalho possa impactar de forma positiva outras empresas e, consequentemente, outras famílias e, consequentemente, a nossa sociedade como um todo. Sim. Nós temos, pontuando alguns assuntos, Márcia, né? A reforma tributária, que para muitos ainda é enigmática e difícil, né? Como é que o Cindy Lojas está tratando esse assunto dentro do sindicato? Olha, primeiro com instrução, né? São várias reformas, várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós já tivemos algumas coisas de reforma trabalhista, as novas leis, como NR1, como outras coisas estão entrando. Então, o Cindy Lojas ele tem que dar instrução, tem que procurar o que tem para desenvolver o comércio. E esse é um caminho sem volta. Cada vez nós vamos ter que ser mais ágeis, mais desenvolvidos, usar mais a tecnologia, sem deixar de lado a humanidade, sem deixar de lado a inteligência da nossa base, né? E a outra coisa é realmente defender o empresário perante as leis, porque hoje a carga está muito pesada. Eu não estou falando só carga tributária de valor, é a carga também de tempo, de dedicação, de entender as leis, de fazer tudo, de ver essas mudanças que estão acontecendo, que às vezes nem quem nos cobra sabe diretamente, exatamente como deve ser feito. Mas, como eu te falei antes, a nossa grande bandeira é defender o comércio, pelo menos por uma isonomia, né? Porque hoje parece quase inacreditável o que está acontecendo no nosso país, que, por exemplo, as empresas de fora do país, essas empresas asiáticas, têm vantagens assustadoras com relação às nossas vantagens. Hoje de manhã eu estava vendo uma notícia, quem não lembra, tu lembra da fábrica Estrela de brinquedos? Mas, com certeza. Por quê? Por que isso, né? Pensa bem, se a Estrela importar um produto, um brinquedo da China, ela já paga 60% de imposto, mais 40%, ela parte de 100% de tributação. Se um consumidor compra de um produto da China, um brinquedo, só paga 20% quando paga. Quando paga. Como é que vai concorrer com essa deslealdade, gente? É uma coisa... essas leis estão acabando com a indústria, com o comércio, e o serviço não tendo para quem vender, vai acabar com o serviço também. Porque o dinheiro sai do país, é uma evasão fiscal e num valor muito menor, enquanto que o empresário, e não é só empresário, quando o empresário sofre, todo mundo sofre junto. Não adianta dizer. Empresário, empresa, qualquer país do mundo, onde as empresas não vão bem, todo mundo vai mal junto. Porque quem paga a conta, quem gera o tributo, quem gera as coisas para a sociedade, concorda comigo? É o empresário. Com certeza. Então, essa fonte pagadora de imposto, essa fonte pagadora, ela tem que ser muito bem cuidada dentro de um país, porque é a fonte do dinheiro, né? Exatamente. E, coincidentemente, ou não, né, não existe coincidências, na outra entrevista que nós fizemos também, aqui nesse programa, nós citamos a questão das importações, né, e dessa concorrência desleal, e agora, de uma forma, né, de decreto, né, a taxa das blusinhas volta e as compras até $50, né? Como é que estava isso aí dentro do Cindy Lojas, esse debate, Márcia? Então, é justamente isso. Antes já era ruim, mas tinha mais 20%, né? Então, pelo menos concorria por igual. Agora, simplesmente por uma medida eleitoreira, tiraram e deixaram aqui tudo. Então, por que não tiraram um pouquinho de cada um, não tiraram um pouco da empresa nacional também? Por que não baixaram 20% dos nossos impostos também? Então, imagina que baixaram o dinheiro indo para fora do país e não baixaram aqui dentro. Ou seja, nós temos que pagar um absurdo, né, tanto para importar quanto para vender, enquanto que lá não paga nada. Quando paga o ICM para o Estado, mas que é muito pouco comparado com todos os impostos que tem aqui. Então, realmente é um absurdo, eu não sei como é que consegue ter
essa noção, né, Miguel, de não pensar no país, não pensar daqui para frente, porque uma coisa é pensar hoje no voto, outra coisa é a gente pensar daqui para frente, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, de como é que vai estar o nosso país. Realmente é uma pena que a gente não tenha legisladores que pensam economicamente para um país mais forte, assim, para uma sociedade melhor, para que as pessoas... Porque a gente tem um país ótimo, né? A gente tem tanta coisa boa no nosso país, as pessoas são boas, a parte de nossas terras são ótimas, nossa agricultura, nós temos tantas coisas boas, mas nós só precisávamos ter decisões mais inteligentes para ser tomadas para esse país andar melhor. Tu falaste, né, o correto, né, a medida populista que pensa por partidos e por governos e não por um Estado maior, mais longo, e acaba sendo sempre, né, o caminho da constante reconstrução na sociedade, e quem sofre são os geradores de negócios que têm coragem de empreender, criatividade. E é justo, né? Por que não temos e-commerce também no Brasil, e essa relação, muitos marketplaces também, não é? Que são brasileiros, e isso não baixou o imposto, mas é isso? Não, e tu viu, eu não sei se você conseguiu, teve da posição da Riachuelo, que é um grande varejista aqui, ele pegou e disse assim, então eu vou botar a minha sede lá na China também, que eu não preciso pagar nada, e vou entregar lá da China para cá. Imagina o quanto empobrece o país isso. Se está dizendo, nós estamos mandando embora até as nossas empresas daqui para lá, para deixar suas centrais lá, porque daí não paga imposto, né? Para que ele vai importar com 60%, se a pessoa pode importar diretamente de lá? Então, é um absurdo tão grande. E como eu disse, o varejo, o comércio daqui não está nem pedindo, quero proteção, quero pagar muito menos, não está se pedindo isso, mas pelo menos igual. Se eles pagam 20, que a gente pague só 20 também, sabe? Ou se eles pagar 50, que a gente pague 50 também, mas hoje está um absurdo, está quase tudo para cá e muito pouco para lá. Isso realmente é uma concorrência desleal e é uma das minhas bandeiras de defender, e eu não falo que isso é uma defesa só do comércio, sabe, Miguel? É uma defesa do país como um todo, uma defesa da indústria, do serviço, porque a pessoa, para poder anunciar no jornal, anunciar em algum lugar, comprar até uma manicure, fazer, ela vai precisar de dinheiro. E se a gente não tiver dinheiro dentro do nosso país, olha, podem dizer o que quiserem, mas o dinheiro, ele ajuda um país a ter mais saúde, mais educação, né, mais segurança como um todo. E se a gente não cuidar dessas 3 coisinhas básicas aqui, daqui uns dias está todo mundo querendo fugir do nosso país, né? Nem ficar no caso, as pessoas vão querer fugir daqui. E o pior de tudo é se começar a fugir primeiro quem poderia fazer a diferença aqui, quem tem dinheiro, sabe? Quem realmente poderia fazer uma vida melhor aqui para as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado disso, né? Não podemos se calar diante disso. É claro, vai fugir o capital primeiro, né? Como tu falaste, o dinheiro não vai esperar, né? E vai andar pelo mundo onde for mais vantajoso, no sentido de sobrevivência, não é no sentido de especulação. Exatamente. Tivemos, né, Márcia, recentemente aqui um evento bem grande do Cindy Lojas, eu vou botar, né, que foi o 8º simpósio do varejo, que reuniu um público de 500 participantes. Quais foram, né, os debates principais? Conta, por favor. Olha, o SEB, né, o simpósio estadual, agora a gente chama de SEB, então realmente, assim, foi um evento maravilhoso. O Cindy Lojas, acredito que fez uma entrega, sabe aqueles serviços voluntários que dá gosto de participar. Foi um evento, a gente teve 509 inscrições, batemos nosso recorde para os associados, até nós botamos como um benefício para os nossos associados estarem participando do SEB, e se falou de tudo, né? Foram 15 palestrantes, 12 palestras diferentes. A gente falou sobre tudo, sobre inteligência artificial, inteligência emocional, sobre vontade, sobre os desafios do varejo, sobre economia. Nós falamos de pessoas, e realmente a gente trouxe pessoas que vivem aquele dia, tanto pessoas que conversam com lojistas, que mentoram lojistas, pessoas que realmente vivem o varejo, experiência em varejo, e foi muito proveitoso. Mas o que a gente tira desse simpósio todo é que as coisas mudaram muito rápido. A gente tem desafios, mas além de todos esses desafios que são econômicos, que são políticos que a gente enfrenta, nós temos um outro desafio, que é nós nos aprimorarmos o mais rápido possível, porque mudou tudo muito rápido. O
consumo mudou, o consumidor mudou, o modo de gerenciar o varejo, ele mudou. Então, nós temos que ser muito rápidos com tudo isso, sabe? A agilidade hoje, eu acho que é um ponto fundamental. E o outro ponto também, eu acho que chama um pouquinho sobre a nossa responsabilidade. A responsabilidade de cada um com o seu negócio, com seus colaboradores, em aprender as ferramentas novas hoje que estão aí no mercado. E tem muita coisa, meu Deus, as pessoas querem se tornar especialista de qualquer coisa hoje, está muito rápido com a inteligência artificial. Perfeito. Isso eu acho que ressalta, destaca o papel do Cindy Lojas, né, como instituição, você como uma líder moderna, né, na tua loja, na tua franquia, na Drops de Menta também, trazendo aí essas informações rápidas, porque como empreendedor, as pessoas, ou empreendedores, né, todos, as pessoas até precisam e querem se adaptar. A questão é, Márcia, qual a direção, às vezes, porque a pessoa pode ir para o lado errado do rio, né, e perder o peixe, né? Exatamente isso. Então, para te ver como sobe a nossa responsabilidade, tanto eu como franqueadora, a minha responsabilidade é muito grande com todas as lojas, assim. Então, eu acredito que é minha responsabilidade, eu tenho que assumir isso, eu tenho que ver qual é a melhor ferramenta para elas usar, qual é o BI de gestão que elas vão usar. Aqui as coisas andaram muito rápido nesses últimos meses. Desde usar a inteligência artificial, até usar os BIs, até fazer com que os nossos parceiros hoje usem inteligência artificial também para agilizar o quanto máximo, porque os movimentos nas lojas caíram muito. Uma estimativa diz que nos últimos anos caiu, agora de pouco, nos últimos 2 anos, 25% em movimento nas lojas físicas, e não é que tudo isso aumentou nas lojas online, né? Aumentaram para alguns. Então, as pessoas hoje, o consumo está muito diferente. Eu acredito que sim, vai diminuir o número de lojas, assim, né? Porque as pessoas não precisam mais de tanto espaço, tanta loja, tem as compras online, o consumidor quer praticidade. Então, todas essas ferramentas, nós temos que ver quais que estão no mercado hoje, não só eu como líder do Cindy Lojas também, e disponibilizar essas ferramentas hoje para os lojistas. Eles têm que se sentir unidos. E, né, Miguel, quando a gente faz parte de algo é muito mais fácil, a gente não pode querer fazer tudo sozinho. Por isso que eu sempre digo, às vezes, um franqueado, ele tem muito mais base do que um lojista individual, é muito mais fácil porque tem a base, tem uma pessoa que aprende numa coisa, já compartilha ali, já larga a mesma ferramenta para todo mundo usar junto. E a gente quer fazer isso no Cindy Lojas também. A gente quer já estudar as ferramentas melhor, o que está se usando, ter muito conhecimento para poder tomar as decisões certas do que instruir o varejo. E também já proporcionar ferramentas mais práticas. Uma das coisas que nós estamos implantando, que a gente lançou, inclusive, lá no SEB, foi que a gente está lançando o Cindy Lojas Caxias, juntamente com a FEComércio, o Conecta em Lab. Então, nós vamos fazer um hub de inovação aqui na cidade, onde 30 empresas vão participar como benefício do Cindy Lojas nesse primeiro momento, para desenvolver coisas rápidas, usando todas essas ferramentas, toda a inovação, ferramentas, aplicativos, seja for de forma rápida, para resolver os problemas de forma do dia a dia, né? De pegar essas 30 empresas agora, porque depois essas 30 não vão ficar só nessas 30. Se elas tiverem essa mentalidade de inovação, essas ferramentas, ela vai compartilhar com os pares. Então, isso, nossa, me orgulha muito de nós ter lançado esse projeto e espero que ele traga muita inovação aqui para a nossa região. Que legal, né? É uma época de economia compartilhada, realmente, né? O que se diz, o conhecimento compartilhado beneficia todos num ecossistema, né? Num hub, num eixo, né, Márcio? Exatamente. Que bom conversar contigo, tê-la aqui, né, no bate-papo rápido. Eu sei que tu é muito dinâmica, com muitas tarefas, não é? Além das voluntárias também, as empresariais, e por isso, né, é claro que irradias um sucesso também e compartilhas com a nossa audiência também um pouco disso. Muito obrigado pela tua presença. Como consideração final, o que eu não perguntei, que tu gostaria de colocar, que tu acha importante, por gentileza, Márcia? Eu acho que eu só deixaria um recado para as pessoas, assim, que independente do momento difícil que a gente estiver agora, que a gente não fique assistindo as mudanças. A gente tem que assistir, tem que ver, mas a gente tem que ter coragem de fazer as mudanças. Então, acho que o futuro vai estar em quem realmente tiver coragem de não só acreditar nas mudanças, mas ser protagonista dessas mudanças. Então, vamos lá, temos tempos desafiadores pela frente, muitos desafiadores, mas se a gente estiver focado e com o objetivo de fazer melhor o que a gente está fazendo, principalmente com a palavra responsabilidade, eu acho que tudo vai andar melhor. Obrigada, Miguel.
Obrigado, querida. Boa tarde. Foi um prazer. Márcia Costa, aqui no Teoria de Tudo e na nossa programação também, no Instagram, no LinkedIn e por toda a plataforma, é o Teoria de Tudo. Voltamos já. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Ele prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar.